Podemos classificar as forças em duas grandes categorias. Forças conservativas e as forças conservativas, elas são tais que eu posso escrever a força sempre como o gradiente de uma função escalar, e essa função escalar é a energia potencial. De forma que forças conservativas eu posso defini-las ou por meio desta expressão, ou de uma forma inteiramente equivalente, eu posso definir uma força conservativa fazendo uso do conceito de trabalho. Se o trabalho realizado por uma força for tal que esse trabalho realizado pela força, quando a partícula se desloca de um ponto A até um ponto B, utilizando um caminho gama, se o trabalho para se ir de A até B só depende dos pontos A e B, não depende do caminho. E é claro que a partir desta definição segue, e utilizando aquela expressão acima, que o trabalho para se ir de um ponto A até um ponto B é igual à energia calculada no ponto A, energia potencial calculada no ponto A, menos a energia potencial calculada no ponto B. Ora, se o caminho for um caminho fechado, a partícula volta para o mesmo ponto que começou, então, no caso das forças conservativas, o trabalho para se ir de A até A, voltar ao mesmo ponto, que a gente pode definir como a circulação ao longo de um caminho fechado qualquer de F escalar dr, se o trabalho for igual a zero. Então, forças conservativas podem ser definidas ou assim, ou utilizando o conceito de trabalho. Existem muitas forças conservativas, né? Para estas forças, uma grandeza física, conhecida como energia, essa grandeza física é conservada. A grandeza física, energia, é a soma de dois termos, a energia cinética mais a energia potencial. Essa grandeza é conservada e é por isso que temos esse nome, forças conservativas, porque são forças para as quais uma grandeza física, a energia, é conservada. Não importa o que aconteça ao longo do movimento, essa grandeza física assume sempre o mesmo valor. Mas nem todas as forças são forças conservativas. Estas forças são denominadas forças dissipativas, ou seja, temos duas categorias de forças: forças conservativas e forças dissipativas. Quando uma força dissipativa age sobre um corpo, com certeza a ação dessa força há de ser dissipar energia. O corpo perde energia. Por isso, o nome, forças dissipativas. Existem muitas forças dissipativas, mas nós vamos mencionar duas delas, e uma delas nós vamos
tomar todo o cuidado de explicar da melhor maneira possível, porque no caso dessas forças, elas vão produzir um efeito em relação às oscilações, que é o amortecimento. Mas é importante lembrar que quando essas forças agem, a energia é dissipada. O corpo vai perdendo energia continuamente. Um exemplo de força dissipativa é a força de atrito. A força de atrito. Um corpo se move para cá com uma certa velocidade, v, e a força de atrito, ela atua sempre no sentido de impedir o movimento. De forma que ela está sempre no sentido contrário ao do movimento. Às vezes, a gente escreve vetorialmente a força de atrito como sendo igual a componente da força de atrito, né, que é igual a μ vezes n. Aqui eu coloquei um sinal menos, levando em conta o sentido, mas o módulo é μ vezes n. μ é o coeficiente de atrito e n é a componente da força normal à superfície. De forma que, se eu levar em conta o sentido, é bom a gente colocar um sinal menos, mas se eu levar em conta apenas o módulo, é μ vezes n. Levando em conta o sentido, nós colocamos μ menos aqui. Então, a força de atrito é igual a F AT, indicando aqui a componente da força de atrito, vezes, agora poderíamos colocar sim, V dividido pelo módulo de V, indicando apenas o sentido da força. Essa força não pode ser escrita como o gradiente de alguma coisa, ou menos gradiente de alguma coisa. Essa força aqui é uma força tipicamente dissipativa. Ora, indicando assim, então é claro que agora vamos levar em conta o sinal e não o módulo, é igual a menos μ vezes n vezes V sobre módulo de V. Ora, o que acontece quando nós calculamos o trabalho realizado pela força de atrito, quando esse móvel se desloca de um ponto, digamos, x0, até um outro ponto a uma distância L, x0 mais L, uma distância L, portanto. Ora, como a força de atrito, ela é tal que ela tem sempre um sentido oposto ao do deslocamento, então é claro que, nesse caso, o trabalho realizado pela força de atrito é igual a menos a μ vezes n, que é igual à força, a componente da força de atrito, vezes L. Se ele voltar para este ponto aqui, de novo, no sentido agora oposto ao que veio, é claro que neste caso, quando volta, a velocidade está para cá, o corpo está se dirigindo nessa direção e nesse sentido. É claro que nesse caso a força de atrito é oposta da velocidade, ela está para cá. Consequentemente, o trabalho realizado pela força de atrito ao longo de um caminho fechado, ela foi e voltou, veja que nesse caso o trabalho realizado é igual, pela força de atrito, é igual a menos 2 vezes μ vezes n vezes L, ou o trabalho é igual à força de atrito vezes 2 vezes L. Veja-se que agora
nós voltamos para a posição inicial e, no entanto, o trabalho não é igual a zero. O trabalho assim, assume um valor que é negativo, neste caso, e qual é a interpretação física para este fato aqui? É que, como nós sabemos, o trabalho realizado por uma força é igual à diferença de velocidade. Então, poderíamos escrever assim, m vezes a velocidade final ao quadrado, né, sobre 2, né, menos m vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Ora, se o trabalho for negativo, como acabamos de calcular ali, e nós vamos mostrar hoje, no caso de uma outra força, de um outro tipo, se o trabalho é negativo, é claro que neste caso a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. O corpo, portanto, se ele for abandonado à sua própria sorte e tendo apenas essa força atuando, aqui agora nós estamos falando apenas de energia cinética, a força de atrito fez com que o corpo perdesse energia. Que energia? Energia cinética. Ou seja, acabamos de concluir que quando nós temos uma força de atrito, a velocidade final, quando eu solto um objeto, a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. E, eventualmente, o corpo pode parar também, claro. Soltamos um bloco sobre uma superfície e ele anda um pouco e depois para. Isso mesmo. Perdeu toda a sua energia por conta da ação da força de atrito, que é uma força dissipativa. O que é importante entender é que nós podemos, então, dividir as forças em duas grandes categorias. Forças dissipativas, dissipam energia, quando elas agem, o corpo perde energia, e forças conservativas, que conservam a energia.